As raças de lobisomem. Lobisomens são divididos em 3 raças: hominídea, impuro e lupina. Os hominídeos são os que nascem humanos e não sabem de sua condição até ocorrer a primeira transformação. Geralmente, seus pais não são lobisomens. O hominídeo herdou o sangue Garou de algum antepassado, que agora, após várias e várias gerações, está se manifestando. Sua forma natural é a humana, e entre as 3 raças, é a que menos tem ligação espiritual. O poder regenerativo dos hominídeos só funciona quando ele está transformado na forma de crinos. Porém, quando em forma humana, pode manipular prata sem sofrer ferimentos. E ao serem mortos, eles retornam à forma humana. Os impuros são os lobisomens que nascem do cruzamento proibido de 2 Garou. Estes nascem e crescem em meio à sociedade Garou. Portanto, eles têm conhecimento sobre sua natureza, mas são desprezados e humilhados pela sociedade Garou, devido à sua origem pecaminosa, que além disso, lhe causou sequelas físicas desde o nascimento. O impuro tem média ligação espiritual, e sua forma natural é a poderosa Crinos. O impuro, entre as 3 raças, é o que mais tem capacidade regenerativa, independente da forma que assuma. Porém, a prata é seu grande ponto fraco e causa grande dano. Quando o impuro é batido, ele retorna à sua forma natural, que é a de um lobisomem, como é popularmente conhecido. Os lupinos nascem como lobos e são criados em uma alcateia ou numa matilha. Por serem Garou, viveram por várias gerações de lobos, sem saber de sua verdadeira natureza. Lupinos são mestres nas áreas selvagens, agem por instinto, mas as coisas humanas lhe intrigam. Sua forma natural é a forma de um lobo, e das 3 raças é a que mais tem ligação espiritual. Um lupino só consegue absorver dano quando está na forma de crinos, mas quando está sobre a forma lupina, ele consegue ser imune à prata. E quando o lupino for abatido, independente da forma que ele esteja, ele retornará à sua forma natural, de lobo. Algumas pessoas acham que lobisomens só têm 2 formas: a forma humana e a forma de monstro. Mas na verdade eles possuem 5 formas diferentes. Elas são chamadas de hominídea, glabro, crinos, rispo e lupus. Essas formas são a humana, lobo, lobisomem e 2 formas intermediárias. A hominídea é a forma humana do lobisomem. Possui todas as características de um humano, e quando ele assume essa forma, ele tem total controle mental sobre suas ações. O hominídeo é 100% humano. A forma glabro é a intermediária entre a humana e a de lobisomem. Ele não é completamente humano e nem lobisomem.
Essa forma também é conhecida como homem-monstro. Nessa forma, ele se torna mais forte do que um humano, tem aumento na massa muscular e na estatura física. Se torna mais peludo, a cor de seus olhos também muda, seus dentes se tornam mais afiados, adquire deformidades faciais, aumento no instinto animal, mas sua consciência ainda permanece. Um glabro é 75% humano e 25% lobo. Crinos é a forma completa de um lobisomem, a encarnação da fúria. É o lobisomem, como o conhecemos, peludo, cara de lobo, enormes garras e dentes afiados. Sua massa corporal tem um aumento de 200%, uma incrível capacidade regenerativa, além de causar uma temida reação em humanos, conhecida como delírio. Também são bípedes, mas podem correr a 4 patas, caso queira alcançar maior velocidade. A perda da consciência humana ocorre na maioria dos metamorfos, abrindo caminho para a mente animal. Crinos são 50% humanos e 50% lobos. Lupus é a forma lupina, a forma de lobo. Ele mantém todas as características de um lobo comum. Ele é 100% lobo. Rispo é a forma intermediária entre lobo e humana. Nesta forma, ele é mais lobo que humano. Essa forma também pode ser chamada de lobo monstruoso. Ele é quadrúpede, forte, e seus membros são semelhantes a de um humano, principalmente seus membros traseiros, que dão a silhueta de serem curvados. Ele é um lobo poderoso, não tão forte quanto a forma Crinos, mas é mais ágil. Ele é 75% lobo e 25% humano. E além das formas e das raças, também existem 13 tribos de lobisomens, que definem melhor sua personalidade, costumes, gostos e tradições. Por exemplo, existe a tribo Andarilhos do Asfalto, que são lobisomens que preferem viver nas cidades. Outra coisa que influencia a personalidade de um lobisomem é a posição em que a lua estava quando ele nasceu. Cada fase da lua determina características precisas. E aí, gostaram? Se identificaram com alguma? Você pode ser uma delas. Sim, realmente é possível. Você pode se tornar uma dessas raças. Sabe como? Basta você jogar Lobisomem ou Apocalipse, que é um jogo de RPG de mesa. Todas essas raças, Hominídea, Glabro, Crinos, Rispo, Lupus, são raças criadas por este jogo. Elas não existem. Não fazem parte da lenda do lobisomem. Portanto, não há chances de você ver um ou se tornar um, a não ser que você esteja jogando este jogo. O enredo deste jogo foi muito bem criado e muito bem trabalhado. Esses lobisomens vivem oculto dos humanos através de um véu mágico. Essa sociedade oculta de lobisomens possui suas próprias leis, que são chamadas de Litânia, Lei Garu.
que são as leis mais supremas e não podem de forma alguma serem quebradas. Algumas dessas leis são: não romper o véu, combaterás a Wyrm aonde quer que ela esteja, respeitai os inferiores a ti, pois todos são filhos de Gaia. Oferecerás o primeiro quinhão da matança ao de posto mais elevado. Estas são apenas algumas das leis. Se você quiser ver todas, eu vou deixá-las na descrição do vídeo. Os lobisomens são o foco principal deste jogo. E nesse universo, os lobisomens são guerreiros materiais e espirituais que lutam para proteger a Terra de ser destruída pela maligna Wyrm, um nome estranho assim. Os lobisomens também têm a capacidade de entrarem em uma dimensão chamada Umbra, que é uma dimensão espiritual, o mundo dos espíritos. É da Umbra que vem toda a origem mística de todos os fatos naturais e sobrenaturais do mundo físico. Os lobisomens deste jogo também são chamados de metamorfos, que são seres com a capacidade de mudar a sua forma. Mas eles não são os únicos metamorfos do jogo. Também existem os homens-gato, homem-rato, homens-tubarão e por aí vai. Também existe algo chamado delírio, que é uma reação causada nos humanos quando eles veem um lobisomem na forma Crinos. Há 1000 anos antes do início das primeiras civilizações, os lobisomens iniciaram uma caçada aos humanos, que recebeu o nome de Impergium. Nos dias atuais, a caçada aos humanos é proibida, porém, o medo ainda existe no subconsciente humano, que é despertado ao ver um lobisomem. Toda a lembrança vem à tona, causando um grande estado de terror. Isso é chamado de delírio. Como eu disse, esse é um jogo com um enredo muito bem criado e imaginado, focado em lobisomens e em uma sociedade oculta, onde lobisomens são como heróis, entre aspas. Muitos podem usar da história deste jogo para dizer que isso faz parte da lenda real do lobisomem. Talvez leram parte da história desse jogo em algum site ou blog e acharam que é verdade. E sem saber que não passa de ficção, acabaram levando informação falsa adiante. Ou talvez até mesmo sabendo que é mentira, preferiram continuar com isso. Eu mesmo já vi muitos utilizando do enredo desse jogo como base para tratar de assuntos sobre lobisomens e outros seres. Então, se você ver alguém dizendo por aí que é da tribo tal ou da raça tal, já sabem, ou devem estar jogando RPG de mesa ou estão meio equivocados. Como diria um amigo meu, quem diria se ser lobisomem fosse como ter superpoderes? Aí você ia poder sair com a namorada, ir no cinema, tudo normal. Mas não é bem assim. Tudo bem que existem alguns lobisomens diferentes, como é no caso dos Skinwalkers, que eu até já fiz um vídeo sobre. Mas é diferente. Não são raças como essas do jogo Lobisomem ou Apocalipse. Sinto muito se decepcionei os mais interessados nessas raças. Mas a verdade é essa. Lobisomem ou Apocalipse é só mais um jogo, entre tantos outros, que possui em seu enredo lobisomens, raça e formas.